Santíssimo Senhor Dom Abade, Reverendíssimo Padre Padre Anderson Batista da Silva, meu caro sobrinho, Dom Gabriel, minhas senhoras, meus senhores, meus caros monarquistas. Eu serei necessariamente breve, porque o tempo já vai correndo e ainda temos a distribuição das lembranças. Nós tivemos um dia cheio. Cheio no sentido que foi um dia muito denso, com palestras muito importantes, no qual se ressaltou um aspecto da realidade que não havia sido possível ressaltar, insistir nos encontros anteriores, que iniciou-se com o professor Ibsen Noronha falando exatamente da sacralidade da monarquia. Isto é, do regime que melhor corresponde à boa ordem posta por Deus na criação. E por ser um regime que melhor corresponde à boa ordem posta por Deus na criação, é um regime que respeita exatamente os direitos de Deus antes dos direitos dos homens. Ele lembrou a frase de São Paulo: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. A lei de Deus é a lei suprema. Aqui há vários advogados, ou formados em direito como eu. E nós sabemos que no Brasil hoje nós temos um caos jurídico total, que é um complemento do caos político no qual o Brasil vive. E complemento, mas também é causa. Se deve ao quê? É que, a partir da República, com o laicismo, se baniu a Deus Nosso Senhor do panorama. A República, assim que nasceu, como resultado de uma seita positivista, que só considerava o que é concreto, o que é material, foram abolidos os dias santos, foram abolidos o nome dos santos da cidade, tiraram o nome de santos da cidade, o nome da Santíssima Virgem, etc. Eles tentaram impor o laicismo, e o laicismo mais radical no Brasil. Canta o hino das congregações marianas, dos quais eu me orgulho de ser membro desde a minha infância. Eu tinha 13 anos quando entrei nas congregações marianas, e como todo congregado mariano, continuo congregado mariano. Canta o hino: Averno ruge enfurecido, altar e trono quer destruído. Isto é, eles destruíram o trono e logo em seguida o altar. E o que nós queremos é exatamente a restauração dessa harmonia entre o altar e o trono. E não somos só nós os monarquistas, mas somos os brasileiros em geral. Quando os brasileiros afirmam nas ruas, não só nossa bandeira verde e amarela jamais será vermelha, mas quero o meu Brasil de volta, os brasileiros têm, talvez não aqui, mas aqui na nuca, a ideia que o Brasil é um país abençoado por Deus Nosso Senhor, é um país que tem um futuro grandioso que é reservado nos planos da Divina Providência, é um país que deve voltar a respeitar a boa ordem posta por Deus na criação, deve voltar àquele regime que resultou das nossas tradições, da nossa origem, desse país abençoado que teve como primeiro ato de sua vida pública, como primeiro monumento, uma Santa Cruz, como primeiro ato de sua vida pública, uma Santa Missa, ocasião em que, pela primeira vez, esteve em nossa pátria com seu corpo, sangue, alma e divindade, por ocasião da consagração na Santa Missa, ao próprio Filho de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Sagrada Eucaristia. Mas é esse Brasil que os brasileiros querem de volta. É um Brasil que seja a explicitação daquilo que está na alma dessa imensa maioria de brasileiros que, quando eles afirmam: quero o meu Brasil de volta, quero um país sacral, quero um país que tenha como lei suprema a lei de Deus. Em consequência disso, toda uma ordem jurídica que respeite a estrutura, a hierarquia. Assim como, segundo a lei atual, uma lei municipal que contraria a lei estadual é nula. Uma lei estadual que contraria a Constituição Federal é nula. Com muito mais razão, uma lei humana que contraria a lei de Deus é nula. O que nós temos hoje, pelo fato da República ter banido a Deus Nosso Senhor, nosso panorama,
Nós temos exatamente um Estado laico, um Estado ateu, um Estado que se julga no direito de legislar seu bel prazer sobre absolutamente tudo. E não reconhece que há uma série de direitos, fala-se tanto dos direitos do homem, mas não reconhece que há uma série de direitos que não resultam da lei humana, resultam da lei de Deus, resultam da lei natural. A lei natural é aquela lei que, segundo São Paulo, é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Todo homem nasce, ele sabe o que Deus quer. Está impresso no seu ser. O que os brasileiros querem de volta é exatamente essa hierarquia da lei. Eles querem de volta essa ordem. Eles querem de volta um país que tenha um ponto de referência. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu fiz uma palestra em Santa Catarina, na Unisul. A propósito, era um curso de Relações Internacionais. Nessa palestra, me convidaram para fazer a palestra inaugurar um simpósio de Relações Internacionais. Convidaram professores do Brasil inteiro, especialistas em Relações Internacionais, o que eu não sou, mas me convidaram a fazer uma palestra inaugural dando aspecto histórico das relações internacionais. Quem abriu os trabalhos, a minha palestra era a primeira, mas quem abriu os trabalhos foi o secretário da Justiça do Estado de Santa Catarina. O Dr. Gilberto Calado deve se lembrar disso. Ele está aqui presente, o Dr. Gilberto Calado, que é corregedor de Justiça de Santa Catarina. Ele foi ele que teve a bondade de me acompanhar. E o secretário da Justiça fez um elogio ditirâmico da globalização, na sua abertura. Seria uma panaceia que resolveria todos os problemas do mundo. De Florianópolis, Brasil, Santa Catarina, de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil e do mundo. Era preciso globalizar. Eu não estava muito contente com uma coisa que tinham feito, subiu um pouco sangue à cabeça, e comecei minha palestra lembrando um dito francês, que diz: estar no vento é o ideal da folha morta. Eu não estou no vento. Eu afirmei, estar no vento é a folha morta. Eu não estou no vento. Sou categoricamente contra a globalização. E sou contra a globalização não pelas razões que dão esses baderneiros que fazem baderna em todos os congressos internacionais, nem tampouco que está se criando a pior tirania da história do mundo, pior que a tirania de Hitler ou de Stalin, porque pelo menos na tirania de Hitler ou de Stalin se conhecia o bigodinho, o bigodaço do tirano, mas é uma tirania anônima. E uma tirania de um parlamento europeu, agora, mas que no fundo é as Nações Unidas, que querem impor uma agenda que seja o repúdio completo da boa posse-poder na criação. O repúdio completo do direito natural, que se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo. A ONU quer impor o aborto, quer impor o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quer impor agora, é uma agenda internacional, não é só no Brasil, a ideologia de gênero, quer impor as maiores barbaridades. A gente vê que é uma conspiração anticristã. Mas, e aí eu continuei a palestra, fazendo referência, aí expliquei o que é a lei natural, o que é o direito natural. Viver é relacionar-se. Qual é a condição de verdadeiro relacionamento? A única condição de verdadeiro relacionamento, possível verdadeiro relacionamento, é o da caridade cristã, isto é, do amor de Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo, por amor de Deus. Eu tenho que ver no meu próximo um irmão em nosso Senhor Jesus Cristo, é um filho de Deus como eu. E depois expliquei daí quais são as edições para o plano socioeconômico, plano cultural, etc., etc., dessa realidade. Logo depois, um professor que tratou de um aspecto absolutamente técnico de relações internacionais. E em seguida houve debate. Qual não foi a minha surpresa? Que praticamente todas as perguntas vieram para mim. E nenhum contra. Eu mesmo fiquei perplexo. O Dr. Gilberto Calado, que me acompanhou, disse: bom, depois dessa trombada no secretário da Justiça, vão apedrejar o príncipe. Depois fomos jantar com o reitor, com a diretora do curso de Relações Internacionais, e ela disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse: esses jovens estão completamente sem rumo. Isso faz alguns anos atrás.
Eles estão com cursos de relações internacionais, como poderiam estar em curso de direito, de economia, de engenharia. Eles estão sem rumos. Aí, vou usar uma expressão para dizer exatamente o que eu penso, caiu a ficha. Porque eu estava, o que está acontecendo? E aí eu explicitei. É que eles estão sem absolutos. Eles estão como um náufrago à procura de um farol, à procura de uma orientação. E aí também uma realidade. Deus Nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, pôs na alma do homem uma necessidade de um absoluto. O único absoluto verdadeiro é Deus Nosso Senhor. O homem ele sabe que Deus existe. Tem muita gente que diz, eu sou ateu graças a Deus. Quer dizer, todo mundo sabe que Deus existe. E nesse caos republicano, a juventude está à procura de um absoluto. E aí está a causa, a razão pelo qual, hoje, os movimentos monárquicos têm força, sobretudo na juventude. Existem os monarquistas da velha guarda que mantiveram a chama monárquica heroicamente durante todos esses anos, mas o dinamismo, o futuro, está exatamente nos jovens. E aqui nós temos, creio que talvez a metade do auditório são jovens. O que os republicanos diziam que não, a monarquia é uma coisa do passado, é uma coisa ultrapassada, nunca mais. Nós dizemos, nunca mais? Venham ao Congresso Monárquico para ver. E quando uma vez me perguntaram, não, mas voltar à monarquia é uma velheira? A república sim é que é nova? Eu disse, não, a república sim é que é velheira. Uma utopia inventada por Platão, muitos anos antes, muitos séculos antes de Cristo, e que nunca deu certo. O próprio Platão, na sua penúltima carta, refutou a sua obra A República, só que os republicanos nunca dizem. Então, o que nós vemos hoje é o despertar desse sentimento monárquico, o despertar dessa aspiração, a apetência dessa ordem que resulta da boa ordem posta por Deus na criação, abertura para isso. A prova é que quando se apresenta a monarquia de uma forma objetiva, de uma forma tranquila, as pessoas dizem, não, de fato é isso mesmo. Nós já tivemos essa experiência por ocasião do plebiscito 93. Por ocasião do plebiscito 93, muitos dizem, não, foi a pá de cal na monarquia. Não, não foi, absolutamente não. Foi uma primeira conquista e muito grande. Porque antes do plebiscito, a perspectiva de uma restauração monárquica era vista pela maioria dos brasileiros como um sonho de alguns saudosistas numa noite de verão. Os monarcas estavam isolados, não se conheciam. Eles mesmos estavam, bom, eu continuo fiel à ideia monárquica, havia alguns grupos monárquicos, mas o conjunto estava isolado. Qual foi o resultado do plebiscito? A monarquia deixou de ser apenas um sonho numa noite de verão para ser vista pelos brasileiros como uma alternativa e por muitos como uma grande esperança, como a única esperança de salvar o nosso Brasil. Essa foi a grande conquista. E o que nós vemos depois disso é exatamente que essa esperança vem crescendo, o movimento vem se desenvolvendo. Nunca o movimento monárquico esteve tão vivo quanto hoje em dia. Naquele tempo, no plebiscito, há 23 anos atrás, de fato, se tivesse havido igualdade de condições, o resultado teria sido outro. Porque em todos os debates, praticamente todo debate, nós enfrentamos pé de igualdade aos monarquistas, aos republicanos, fazia-se um plebiscito simulado e vencia a monarquia. Eu me lembro, meus irmãos e eu, vários monarquistas também, nós fizemos palestras por todo esse Brasil, para todos os elementos possíveis e imagináveis. Naquela ocasião, falei até para o PT. O PT era nascente naquele tempo. O fato é que, no fim, eu tinha a maioria do meu lado. E num coquetel que houve, naquele dia tinha falado para o PT e o PFL. O PFL depois surgiu, se fundiu com outros, o PSDB, etc. Acabou, mas era um partido que era assim, mais a favor da livre iniciativa. À noite, tinha um coquetel no hotel, foi em Cuiabá,
Estavam lá petistas e PFListas e os monarquistas todos confraternizando em torno do quê? Do ideal da volta ao regime monárquico. Quer dizer, quando se apresenta essa boa ordem pós-poder na criação, de uma forma corajosa, objetiva, com exemplos concretos, acessíveis, as pessoas dizem, não, é isso mesmo. Porque, de fato, a boa ordem pós-poder na criação não é republicana, é monárquica. Nós não rezamos no Pai Nosso, venha a nossa vossa república, rezamos, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isto é, a lei de Deus prevalece sobre a lei humana. E aí está o nosso grande potencial. E o que se viu nesses últimos dias, aqui no Brasil, nesses últimos meses, o que é esse Brasil autêntico que despertou-se. Todas as pesquisas no Brasil mostram que o Brasil tem um viés conservador, mas os conservadores estavam um tanto inibidos. Havia uma certa prepotência de um partido que, a exemplo da semelhança do nazismo na Alemanha, tinha uma agenda de impor uma verdadeira ditadura. Fala-se muito, os jornais, a imprensa, falam anos de chumbo, período militar, etc. Sem entrar no mérito da questão, ditadura, não ditadura, período militar, não período militar, o fato é que a ditadura do PT era muito pior do que o que eles acusavam os militares. Porque nos tempos militares nós tínhamos liberdade. Havia um certo respeito. Não havia essa corrupção. E não havia, sobretudo, um partido que tinha na sua agenda, oficialmente, a intenção de fazer do Brasil o contrário que os brasileiros querem, que é um país socialista. Isso estava dito, foi dito claramente pelo José Dirceu, no seu discurso de posse como ministro da Casa Civil, e depois, numa entrevista pelo próprio Lula, numa entrevista ao jornal espanhol El País, em que ele diz, eu tenho essa entrevista, posso mostrar a quem quiser, eu posso dar uma cópia, em que ele diz, textualmente, ele subiu, graças, me permitam os sacerdotes aqui presentes, graças à esquerda católica, às comunidades eclesiais de base. Não tivesse sido a comunidade eclesiais de base, o apoio que ele teve da esquerda católica, de uma parte da CNBB, ele não teria subido. Isso ele reconhece textualmente. De que de esquerda tem muito, e de católico tem muito pouco. Se é que tem alguma coisa. Porque, na realidade, a esquerda católica faz parte dessa seita comunista. Mas nós temos um governo que subiu com essa intenção. E se nós quisermos ver o denominador comum de tudo que o PT fez durante esses 13 anos, foi uma destruição sistemática de nossa civilização cristã. O Sepúlveda da Fonseca, de manhã, expressou isso muito bem. Ele mostrou os vários pontos em que o PT foi destruindo, mas o denominador comum era sempre o mesmo. Aquele que mais destrói a civilização cristã, mais se opõe à boa ordem pós-poder na criação. O que nós vemos hoje? Uma reversão nesse quadro. Até alguns meses atrás, os petistas têm aquela prepotência. Invadiam fazendas, invadiam os prédios públicos, cortavam as estradas e ficavam por isso mesmo. Vinha a polícia, apartava, mas ninguém mexia nada. Agora, a situação mudou. Sobretudo depois do dia 13 de março, que foi o grande despertar do Brasil. Eu dou apenas 3 exemplos para ver como a situação mudou. Até algum tempo atrás, ou 4 exemplos. Em Florianópolis, algum tempo atrás, um grupo de sem terras invadiu na própria ilha de Florianópolis, aliás, perdão, os catarinenses aqui presentes, na ilha de Nossa Senhora do Desterro. Eles odeiam a Floriano Peixoto, os catarinenses. Na ilha de Nossa Senhora do Desterro, invadiram um terreno. A própria população os enxotou. Tinham que sair correndo. E teve que a polícia que proteger, mandar ônibus, senão eles seriam linchados. Agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, eles anunciaram, depois do impeachment, se houver um impeachment, nós paramos o Brasil, incendiamos o Brasil, etc. Onde é que está o incêndio? Os petistas, do pessoal do MST cortou uma estrada. Em certo momento, em um engarrafamento, vários caminhões, o que aconteceu?
Os caminhoneiros desceram, deram uma surra no pessoal do MST, puseram todo mundo para correr. Se não tem sair petista voando para todo lado. No Paraná, fizeram uma outra. Cortaram na saída do pedágio, puseram tantos carros desse pessoal sem terra, que são pobres, miseráveis, etc., mas todos têm automóveis, tem a Hilux, tem umas caminhonetes grandes, etc. Fecharam a estrada na saída do pedágio. Veio um ônibus, mas um grande, um pouco velho. Talvez alguns aqui presentes tenham visto esse vídeo. Arrebentou com os automóveis, passou e destruiu tudo. E assim tem há houve uma série de fatores. O que aconteceu no Brasil? Houve um despertar do Brasil autêntico. Os brasileiros não querem o meu país de volta. Eles não suportam mais os petistas. Eles perderam a batalha das ruas e perderam as batalhas das redes sociais. Até algum tempo atrás, com a grande imprensa, havia uma apenação da grande imprensa, que essa sim tinha censura, até hoje. Com as redes sociais, eles perderam eles não têm mais capacidade de censurar. E o ideal monárquico, o ideal do Brasil verdadeiro, por assim dizer, se projetou e surgiu em toda parte. A tal ponto que essas manifestações foi uma coisa interessante, porque é bom lembrar, as manifestações começaram como? Provocadas pelo governo. Foi o Gilberto Carvalho, chefe da Casa Civil da presidente Dilma, que iniciou, a pretexto de 20 centavos, para criar um clima de convulsão nacional, para conseguir a convocação de uma nova constituinte, para adaptar a atual lei à agenda socialista deles. Mas o que aconteceu? Em certo momento, as populações saíram, não para protestar com os 20 centavos, mas para protestar contra o governo. Até que chegou ao ponto em que, em São Paulo, isso ainda foi em 2014, os petistas, vendo que estavam perdendo a batalha das ruas, resolveram fazer uma onda vermelha. Foram literalmente enxotados. E agora, em todas essas manifestações, se aparecesse uma bandeira vermelha, seriam enxotados, não tiveram a coragem. Mas apareceram bandeiras do Império nos 4 cantos do Brasil. De norte a sul do Brasil, de Manaus a Porto Alegre, de Natal a Cuiabá, nos 4 cantos do Brasil apareceram bandeiras do Império, e vistas como? Com simpatia. E com a pergunta, será que não é essa a solução? Quando não havia um aplauso explícito da população. Meus irmãos do Antônio, meus sobrinhos, outros também, estiveram nessas manifestações. Quando sabia que iam em príncipe, faziam filas para fazer selfie, fotografias, e ficar com a bandeira, etc. Em São Paulo, nas últimas manifestações de 13 de março, foram monarquistas do lado para a monarquia, nós chegamos na Avenida Paulista com uma bandeira tamanho normal. Com a nossa surpresa, uma bandeira apareceu de um grupo monarquista ligado exatamente ao Círculo Monárquico, com uma bandeira de 5,60 metros por 4,80, uma bandeira enorme. No primeiro momento, eles puseram essa bandeira tremular entre 2 mastros, depois um vento muito forte quebrou um dos mastros, mas aí começaram a andar com a bandeira no meio da rua. E todas as pessoas vendo com simpatia, não com aplausos. O que é o Brasil autêntico voltando à superfície. E aí está o nosso grande potencial. Nós temos ao nosso lado a boa no pós-judeu na criação. Há uma frase de um pensador católico, pensador do início da cristandade, infelizmente não morreu bem, Tertuliano. Ele tem aquela frase que todos conhecem, o sangue de Marte é semente de cristãos. Ele tem uma outra frase que eu gosto mais. Essa é muito boa, mas a outra, para mim, me fala mais. Ele diz Tertuliano, em latim, alma humana naturalmente cristiana. A alma humana naturalmente cristã é cristã. Quer dizer, o homem é uma criatura de Deus. E Deus nos revelou uma religião. E não pode ser que essa religião não coincidisse exatamente com a psicologia do homem. Deus, num ser infinitamente sábio,
se na religião que nos revelou houvesse qualquer contradição com a psicologia do homem. Então, esse aspecto profundo da psicologia do homem joga a nosso favor. O homem tem a apetência da sacralidade, tem a apetência do maravilhoso. No fundo, o homem tem saudades do paraíso que ele foi expulso pelo pecado original. E qual deve ser a nossa mensagem? A mensagem deve ser pregar exatamente essa boa ordem, a restauração dessa boa ordem sacral, dessa união, essa perfeita colaboração, essa troca de muitos ofícios entre a sociedade espiritual e a sociedade temporal, entre o altar e o trono. Essa deve ser a nossa mensagem, porque é a condição única da restauração no Brasil. Não adianta uma Constituição que não tenha vista essa restauração. Porque se tira Deus do panorama como a República tirou, inevitavelmente se cai na tirania. Porque se não se considera a Deus, a ordem boa posta por Deus, a lei natural, a lei divina, e se tira Deus do panorama, o centro é o homem. E aí nós caímos no domínio das tiranias. Há um grande cardeal francês, Cardeal Pi, foi um cardeal do século XIX, ele diz que ele mostra exatamente que, tirando-se a Deus o resultado do Estado laico, inevitável é a instabilidade, a mediocridade e a tirania. O que nós vimos no Brasil? Uma instabilidade completa, o domínio dos medíocres, porque o governo que nós tínhamos era um governo de medíocres, e a tirania republicana, completamente diferente das liberdades que havia nas antigas monarquias, em que havia essa harmonia entre nas várias classes sociais. Fala-se muito contra o absolutismo, fala-se contra Luís XIV. De fato, Luís XIV fez um erro historicamente. Ele não levou em toda consideração a nobreza e atraiu a nobreza para Versailles. Mas, no tempo de Luís XIV, segundo estudiosos franceses, há vários estudos muito interessantes que mostram que no tempo de Luís XIV, que Luís XIV tinha incomparavelmente menos poder do que qualquer presidente da República atual na França. Dom Pedro II, não, se restaurar a monarquia, o regime é o absolutismo, o rei todo-poderoso, etc. Não. É o rei pai. É o rei bondoso. É o rei afetuoso. É o rei que respeita a lei de Deus. É o rei que quer o bem ao seu povo. No alto de todas as coroas, há um símbolo. É o símbolo mais conhecido da história, a Santa Cruz, Nosso Senhor Jesus Cristo. E que simboliza, em primeiro lugar, o reconhecimento que o rei tem, ou o imperador, no caso do Brasil, que há um Senhor ao qual tem que prestar conta, que é Deus Nosso Senhor. Há um juiz supremo, que ele deve respeitar. E que, respeitando, tudo se ordena, tudo se harmoniza. Em segundo lugar, é que deve estar disposto a sacrificar-se, a crucificar-se pelo seu povo. O rei existe em bem do seu povo. Eu me recordo com saudade do meu pai, seu avô. Nós morávamos numa pequena fazenda no norte do Paraná, 63 alqueires, paulistas, não alqueires mineiros ou fluminenses. E ele um dia nos chamou no jardim da casa, da fazenda. Nós morávamos na fazenda. Ele disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que possam deixar para o futuro. Porque uma fazenda de 63 alqueires dividido por 12 não faz a vida de ninguém. Mas eu tenho algo muito mais precioso a lhes deixar. Que é, em primeiro lugar, a fé católica apostólica romana. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, uma consciência de uma missão a realizar pelo bem no Brasil. Vocês nasceram para servir a sua pátria. Vocês não nasceram para gozar do privilégio de príncipes. O privilégio do príncipe é o sacrificar-se pela sua pátria, é defender a sua pátria. E, de fato, me pergunto muito, mas o que faz um rei? Qual a missão de um rei? Qual é a missão do imperador? Em primeiro lugar, então, ele é
chamado a ser o símbolo vivo da nação, a encarnação da vida e da virtude do seu povo. Ele é chamado a ser um exemplo que sustenta, que inspira, que orienta o seu povo. Em segundo lugar, chamado a ser o natural defensor do seu povo. É quem tem que estar na primeira linha em defesa do seu povo no campo de batalha. Em terceiro lugar, e aí vem algo que é o contrário, que seria, no sentido verdadeiro da palavra democracia, ele é chamado a saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar a isso a sua longa experiência pessoal e orientar o seu povo para a realização do desígnio de glória que Deus Nosso Senhor tenha para seu povo. Essa é a missão do rei. Então, é o aspecto de exemplar, a defesa e a orientação. Não é mais que isso, mas isso é fundamental. Há um adágio que diz vox populi, vox dei. Isso é verdade? É o que eles dizem no republicano, o sufrágio universal. Foi eleito pelo povo. Ainda me fizeram essa pergunta num programa de televisão. Vox populi, vox dei? Se isso fosse verdadeiro, Hitler seria um grande homem. Seria a voz de Deus. Foi eleito com 80% dos votos alemães, que é um povo culto e inteligente. Mas o professor Plínio de Oliveira tinha uma outra expressão que para mim me satisfaz inteiramente. Vox populi dei, vox dei. Na voz de um povo fiel a Deus, o governante tem que saber auscultar a voz de Deus. E assim orientar o seu povo. Essa é a realidade. Essa é a missão do rei. E o que o rei faria, o que faria um imperador para solucionar os problemas do Brasil atual? Aí está um aspecto da monarquia. Uma das principais virtudes da monarquia, qual é? É manter o conjunto da nação, a consciência que uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com destino em comum a realizar. Donde resulta um clima psicológico que tende a estimular as qualidades do seu povo e a inibir suas más tendências. Aí está a grande diferença entre a república e a monarquia. Assim, estimula as qualidades e inibe as suas más tendências, exatamente com a presença do pai ou da mãe numa família bem constituída, estimula as qualidades dos filhos e inibe as suas travessuras. Dom Pedro II agia pela presença. Monteiro Lobato, um texto célebre, compara Dom Pedro II à luz do baile. Eles imaginam um baile, respeito, boas maneiras, uma bonita música. De repente se extingue a luz, comenta Monteiro Lobato. Falta-se o respeito às senhoras, desaparecem as joias, logo começam os tabefes. O texto de Monteiro Lobato é muito ilustrativo disso. Por quê? Porque exatamente extinguiu-se a luz. Extinguiu-se a presença moralizadora, a presença estimulante da virtude do pai de família. Essa é a missão da monarquia. E é isso que os brasileiros esperam, é isso que os brasileiros querem, e é isso que nós confiamos que se realizará no Brasil em um período, acho um tanto mais breve que dizia o nosso deputado aqui. Porque, de fato, não é por meio de legislativos, mas é por um despertar do conjunto da nação. E o que nós estamos assistindo é exatamente esse despertar. O Sepúlveda da Fonseca lembrou hoje o exemplo da União Soviética. A União Soviética foi a maior tirania que já houve na história. Aliás, falam-se tanto, eu não sei como é que hoje em dia, se houver alguém pintar uma suástica na rua, vai preso. Pode pintar foice martelo, tem até um partido que tem a foice martelo como símbolo e não acontece nada. É as contradições da República. Porque que diferença entre nazismo e comunismo? A única diferença é que o nazismo matou 10 milhões e o comunismo matou 100 milhões. Ambos péssimos. É verso e reverso da mesma medalha. Um era nacional-socialismo, o outro é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não tem diferença. Mas nós vimos aquela tirania terrível. Tinha o maior exército da história do mundo, não digo o melhor, mas o maior. Tinha a mais espetacular polícia do mundo, que era a KGB.
tinha toda a propaganda em mão, toda a imprensa em mão, toda a indústria, todo o dinheiro, todos os bancos, tinha absolutamente tudo. De repente, ruiu. E ruiu por quê? Porque nada que é antinatural sustenta. E o primeiro, eu costumo dizer que a data marcante do fim da União Soviética foi uma manifestação no dia 1º de maio de 1989, na Praça Vermelha, na Festa do Trabalho, quando o presidente e secretário-geral do Partido Comunista Russo, soviético, saiu à Praça Vermelha, nas manifestações, subiu ao palanque, houve uma vaia monumental. Isso a Folha de São Paulo publicou, foi um jornal no Brasil que publicou. E, nesse mesmo momento, levantaram-se bandeiras russas imperiais, pôster com quadro do Tsar, da Tsarina, do Tsarevich. Era aquela Rússia tradicional que voltou à superfície. Isso é tão verdadeiro que o Putin, que é um grande canalha também, era da KGB, fez toda a carreira na KGB, para manter o prestígio junto aos russos, para poder manter se enganar com os russos, restaurou o quê? A bandeira imperial com a águia bicéfala dos Romanov. E toda a cerimônia de posse inspirou-se no quê? Na cerimônia de coroação dos czares da Rússia. Porque ele vê que é o povo deseja. E aqui foi a mesma coisa. O que o povo deseja, o que é? A volta do verde amarelo, mas não o verde amarelo com ordem e progresso, que é um símbolo positivista ateu, anticristão, mas o verde amarelo em que estão as armas de uma família que nasceu para servir essa pátria, para servir ao nosso grande, ao nosso querido, ao nosso tão sofrido Brasil de hoje. Mas nós temos certeza que, com a ajuda de Deus, isso se reverterá. Os franceses dizem, perdoe os citativos franceses, chassé non naturel, il reviendra au galop. Expulso natural, que ele volta ao galope. Quando se contraria profundamente ao natural, como uma mola. A gente aperta, 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 quando solta, assim também são as nações. Essas grandes mudanças são muito mais repentinas do que a gente pensa. E eu estou convencido que nós veremos essa mudança. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos isso todos os dias. Venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E eu estou convencido que isto vai se realizar. Nós temos que querer exatamente o quê? A restauração do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso grande Brasil. Em consequência disso, a restauração da monarquia. Não nos podemos entender essa restauração no regime republicano, um regime igualitário, baseado em mitos, em utopias, que não tem nada a ver com essa boa ordem pós-explosão da criação, não tem nada de familiar. É um regime oportunista que corrompe pela sua própria natureza e que não funciona, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. E nunca funcionou. Não funciona nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, metade da população não vota. E eles estão no impasse agora, vão ter eleições dentro de alguns meses, e são 2 candidatos que são odiados e que não representam os Estados Unidos autêntico. E o que se vê nos Estados Unidos, mesmo lá, muita gente se diz, o grande erro da história americana resultou do fato de Washington, por ocasião da independência, ter imposto a república. Há vários cientistas políticos que dizem que a história dos Estados Unidos seria completamente outra se tivesse sido uma monarquia. O grande erro da história foi exatamente a República Norte-Americana. Não funciona nem aqui, nem lá, em lugar nenhum. Porque em todos os países a República foi de corrupção. Pelo contrário, as monarquias, sobretudo na medida que elas respeitam a lei de Deus, em que essa harmonia entre o altar e o trono, as monarquias garantem o futuro. Por quê? Porque garante que o país caminhe realmente nas vias que lhe foram traçadas pela Divina Providência. Portanto, eu agradeço em nome do meu irmão, o príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas que é o chefe da Casa Imperial. Eu agradeço a presença de todos e peço aos 2 sacerdotes aqui que não só rezem aqui a Deus Nosso Senhor, o Pai Nosso, a Santíssima Virgem, uma Ave Maria, pelo nosso grande Brasil
e com o poder que lhes foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo como sacerdotes de Deus, nos abençoe. Padre Anderson, por favor, junto com o Dom Abade. Peço que rezem e assim encerramos esse nosso 26º encontro monárquico. Então, Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora sempre, por todo o século dos séculos. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Está encerrado o nosso encontro. Sobreviverá. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Vende a moral da nação, Brasil, ó meu Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz, Brasil, ó meu Brasil. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz, Brasil, ó meu Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz, Brasil, ó meu Brasil. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz, nosso Deus. Volta teus